maiores desafios no combate ao câncer de próstata é cultural. Homens se cuidam menos e muitos têm preconceito em relação aos exames de rastreamento. Se já era difícil convencê-los a buscar os médicos antes da pandemia, a chegada da Covid-19 e as medidas de isolamento social pioraram ainda mais este cenário. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU, mostrou que a procura por cirurgias eletivas urológicas caiu 50% na pandemia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o médico especialista em saúde do homem, Dr. Eudes Pinheiro. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sua agenda é super cheia, mas o senhor conseguiu estar aqui. Obrigada em nome de toda a categoria dos corretores de imóveis. Obrigado por essa atenção. Bom, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre estar falando sobre um tema de tanta relevância para a sociedade. Realmente, como você falou, durante o período da pandemia, realmente a busca pelo urologista, ela realmente caiu bastante, principalmente quando a gente fala aí de SUS, onde o acesso aos serviços de saúde ficou dificultado, mas também no consultório privado a gente também sentiu isso. E agora que a pandemia realmente deu uma diminuída, é hora da gente buscar atrás desses prejuízos. Por que a prevenção ela é tão importante? Bom, como você falou na chamada inicial do programa, o câncer de próstata ele é uma doença silenciosa. Imagina que a próstata seja uma tangerina. O tumor de próstata, o câncer de próstata, ele dá na casca, né? A parte interna da próstata, ela pode ser acometida pelo que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que acomete as pessoas a partir de 50, 60 anos, onde a próstata cresce e dá sintomas relacionados principalmente à parte urinária. Como o câncer ele dá exatamente nessa casca, para que ele possa dar sintomatologia, ele precisa crescer e chegar até a parte interna da próstata. Ou seja, é por isso que a gente diz que é importante diagnosticar o câncer de próstata em fases iniciais, tanto através do toque retal, quanto através da coleta de exame de sangue, que é o PSA. E com relação à idade, eu andei até dando uma pesquisada na internet, por exemplo, grupos que precisam ficar mais atentos no caso que tem parentes de primeiro grau que já tiveram a doença. Então, essa idade, por exemplo, a partir dos 45 anos, é regra ou existem essas diferenciações por conta de outros fatores, doutor Eudes? Bom, na verdade, existem dois grupos que a gente tem que trabalhar quando a gente vai fazer diagnóstico de câncer de próstata. Existe a população geral, que tem que procurar assistência urológica a partir dos 50 anos, anualmente. E existe aqueles grupos que têm histórico de câncer de próstata na família. Exemplo, o pai, tio ou um avô que tiveram câncer de próstata. Existem mais outros dois grupos que têm uma atenção mais especial, que é o grupo da raça negra. A gente sabe que a raça negra tem uma maior porcentagem de câncer de próstata, ou seja, essa população tem que procurar a partir dos 45 anos. E a população obesa, realmente alguns estudos têm mostrado que a população obesa tem uma maior incidência de câncer de próstata, então, portanto, devem procurar assistência a partir dos 45 anos. Com relação ao tratamento, quando infelizmente o homem descobre que está com câncer de próstata, quais são os primeiros passos para esse tratamento? Bom, hoje o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado em fase inicial, ele tem uma chance de cura altíssima. Hoje o padrão ouro para tratamento do câncer de próstata ele é exatamente a cirurgia, que é a prostatectomia radical, onde é retirada a próstata e as vesículas seminais e em alguns casos são retiradas espécies de gânglios na região pélvica. Essa cirurgia pode ser feita pela técnica aberta, é a técnica mais disponível no SUS, e no serviço privado ela pode ser realizada pela técnica laparoscópica pura ou laparoscópica assistida por robô. Nós já dispomos dessa tecnologia aqui em Fortaleza, porém, realmente, o acesso a essa tecnologia é bem restrito, visto que a maior parte dos planos de saúde ainda não contempla esse tipo de procedimento. Essa é a parte cirúrgica. Também existem outras opções de tratamento, que incluem radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia para os casos avançados. Há alguns anos a gente observa, até a mídia também contribui nesse processo de acabar com o preconceito, de tentar trabalhar esse preconceito na sociedade. Vem surtindo efeito? Sim, eu penso que realmente a sociedade ela evoluiu nesse aspecto, mas quando a gente fala aqui de Nordeste, de Ceará, ainda existe muita cultura do machismo, né? Em achar que o homem
faz um exame, que é realizado através de um toque retal, que não dura nem direito 20 segundos, e dizer, gente, que não é um exame de toque retal que vai tirar a masculinidade do homem, né? Você imagina, você vai preferir se submeter a um exame que demora 20 segundos, que pode diagnosticar o teu câncer em fase inicial, ou você ficar realmente nesse contexto de preconceito em relação ao seu machismo e de repente não ter um diagnóstico precoce. E isso cabe você avaliar o que é que vai valer mais a pena. Quanto vale sua vida, né, doutor? Isso. Qual o valor dela? Eu já acompanhei algumas entrevistas suas aqui no Ceará e o senhor falou algo bem interessante, que é com relação à saúde do homem como um todo, que a gente também precisa, nós como sociedade, precisamos também abrir nossa mente que a saúde do homem ela vai além do câncer de próstata. É isso. Na verdade, como a gente estava conversando aqui antes do programa. Quando eu recebo um paciente no meu consultório que quer fazer um rastreio para câncer de próstata, a grande maioria dos pacientes acha que vai chegar no consultório, vai lá fazer o exame do toque retal e vai-se embora. Eu realmente procuro trabalhar de outra maneira. Eu tento enxergar que ali por trás daquele paciente existe uma pessoa que realmente, às vezes, está cheia de problemas psicológicos e físicos também. E eu tento avaliar a saúde do homem num contexto geral, porque a gente já tem uma cultura que o homem procura bem menos os serviços de saúde. Então, hoje a figura do urologista, ela está sendo uma figura de um médico que vai atender o paciente de uma maneira integral. Ou seja, ver, por exemplo, como é que está, se o paciente está no peso adequado, se ele está acima do peso, como é que está o sono, se ele está submetido a alguma situação de estresse, como é que está a pressão dele, como é que está o relacionamento afetivo dele. Então, assim, eu procuro englobar, procuro ver o paciente de uma maneira integral, principalmente sabendo que o homem ele já tem essa cultura de procurar menos os profissionais. Então, eu aproveito que a gente está tendo aquela visita e procuro tentar aproveitar o máximo daquela consulta e ver o máximo de problemas que a gente pode estar resolvendo. O profissional corretor de imóveis lida com vendas, trabalha constantemente com aquela tensão, né? Ele tem que lidar direto porque ele pode fazer uma venda, como ele pode não fazer aquela venda. Quando o senhor falou do fator emocional, eu lembrei da rotina desse profissional. O que o senhor diria para o corretor de imóveis que está assistindo agora o nosso programa, que tem às vezes não se alimenta direito, às vezes, né, assim, tem uma rotina que não tem muita hora para fazer as refeições, enfim. Esse alerta é importante para ele? Sim, demais. Realmente, hoje, na nossa vida moderna, a gente está submetido a constante estresse, seja por pressão no trabalho, seja porque a gente não tem tempo de se alimentar direito. Agora, eu penso que tudo isso passa pela questão organizacional e pela questão saúde. A gente sabe que o estresse hoje está intrinsecamente relacionado, por exemplo, ao surgimento de alguns tipos de câncer. E a gente sabe que a alimentação ela também tem um papel muito importante, principalmente aí nas doenças cardiovasculares, que a gente lembra o infarto, né, e lembra os AVCs, que é o derrame, e que matam muito mais do que o câncer de próstata. Ou seja, a gente tem que tentar mudar hábitos de vida, então, por exemplo, tentar colocar na vida diária atividade física, porque é uma válvula de escape, é algo para reduzir o estresse. Tentar ter uma alimentação balanceada, então, poxa, se eu passo o dia fora de casa, eu levo a minha marmita, então assim, eu sempre ando com a marmita dentro do carro, com algum suplemento, procurar, se possível, uma ajuda de um profissional, de um nutricionista ou de um nutrólogo, para tentar diminuir a chance de adoecer, porque a gente sabe que hoje a atividade física, a gente sabe que uma dieta balanceada é capaz de prevenir diversas doenças. E a gente consegue sim manipular, digamos, diminuir esse estresse, exatamente fazendo essas outras mudanças nos hábitos de vida. E escolher sempre a saúde e o bem-estar, mais do que qualquer outra coisa, né? O preconceito ele não pode ser maior do que o nosso amor pela vida, né, doutor? Sim, sim, com certeza. O senhor, que já tem muita experiência, o senhor já ouviu algum relato, assim, chocante de algum paciente que diagnosticado com câncer de próstata, olhou assim para o senhor e disse assim, caramba, doutor, se eu tivesse vindo antes, eu não tivesse tido essa besteira de não me cuidar, talvez a história fosse outra. O senhor já... na verdade, sim, a gente pega isso muito mais no SUS. Eu não faço atendimento pelo SUS, mas na época da nossa formação, a gente fez residência no Hospital Geral,
a gente sempre encontra, né? E se a gente tem um embate muito grande com a questão cultural. A gente sabe que quanto menor o nível de instrução da pessoa, maior é essa resistência, exatamente porque essas informações que estão hoje nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, elas nem sempre chegam até quem tem um nível de instrução mais baixo. Mas quando a gente pega realmente uma população que existe realmente um nível de instrução mais alto, isso aí realmente é difícil acontecer. Então as pessoas acabam descobrindo realmente o câncer em fases iniciais e existe realmente uma perspectiva de cura muito alta. Doutor Eudes falou aí da questão da atividade física. Aqui no Cresce a gente tem a diretoria de esportes. O colega Miguel Nobre, corretor de imóveis, está à frente dessa diretoria e está sempre se exercitando, está sempre divulgando também atividades que o corretor de imóveis pode participar. Então, mais uma vez, fica o convite para você se exercitar, sair do sedentarismo. Doutor Eudes, muito obrigada pela entrevista, por esses esclarecimentos. Tá bom, eu quem agradeço o convite e lembrar você, o corretor que está aqui nos acompanhando, que se você tem algum histórico de câncer de próstata na família, vai procurar o urologista a partir dos 45 anos. Se você não tem, vai procurar a partir dos 50 anos. E lembrar que é sempre importante a visita ao urologista, independente dessas idades. Se você é jovem, eu creio que você deve também ter corretores jovens, faz uma visita ao urologista para ver como é que está a tua saúde de um modo geral, para tirar alguma dúvida em relação à parte sexual. Você que às vezes está iniciando sua vida sexual, que vai entrar num casamento, por exemplo. É importante também checar os exames de uma maneira preventiva. A gente trabalhar com prevenção é algo muito importante para a nossa vida. Quais suas redes sociais, seu contato, para quem quiser? Perfeito. Eu vou deixar aqui meu contato, né, das redes sociais. É o @dr_eudespinheiro. A gente está no Instagram e no Facebook. E o site também é www.dreudespinheiro.com.br. Lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo. A gente tem um blog no site. A gente está sempre aparecendo nas redes sociais. A gente tem diversos vídeos gravados. E qualquer dúvida que você tiver, só nos mandar lá um direct que a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Se cuide, sua vida é muito valiosa. Agora, se você quiser ter acesso aos nossos outros programas, ao nosso conteúdo exclusivo para você, é só ir lá na playlist que tem muita coisa nova. Tchau!